Lei Complementar 566. Vocês estão enxergando aí, gente? Ok, né? Vamos lá. Gente, essa Lei Complementar 566, ele vai apresentar para vocês esse cara aqui, ó. O aparelho do Poder Executivo. Do Poder Executivo. É aí esse barulho ou não? Aqui? A administração pública, gente, não só do Estado, mas a administração pública federal, a administração pública municipal, a administração pública em si, a concepção da administração pública, ela faz acontecer através de dois institutos, olha só. A administração direta, ok? E a administração indireta. Aqui não é aula de direito administrativo, mas aqui você vai ter oportunidade de quê? Você vai ter oportunidade de ter o seguinte, da aplicação do direito administrativo. Né? A administração pública direta e indireta do Estado, vocês vão ter que conhecer. Ela inteira, né? Inteira. Por que eu falo para vocês que essa matéria vai cair, vai ser cobrada, pode ser cobrada no próximo concurso? Isso aqui, gente. Antes dessa lei, que é uma lei pequenininha, você tinha que estudar todos esses caras aqui, ó. Então, ela veio substituir tudo isso. E eu digo para vocês, aqui você vai ter uma noção de como funciona o Estado. Como funciona o Estado. Não estava gravando o áudio, hein? Estava assim? Como funciona o Estado, tá certo? Então, ela vem substituir tudo. Então, olha só. Aqui comigo vocês vão aprender também a interpretar a lei. Como é que a lei funciona, gente? Então, primeiro, nós temos aqui ó, o número da lei. Isso aqui chama-se lei complementar. Professor, por que é lei complementar? É muito simples, é lei complementar porque a Constituição do Estado do Mato Grosso disse duas coisas importantes. Toda legislação de pessoal tem que ser através de legislação complementar. E tudo que trata de órgãos, cargos, órgãos, estrutura organizacional, também tem que ser por lei complementar. Olha a primeira dica para vocês. O examinador colocou no comando qual é a lei que trata sobre cargo tal. Se falou cargo, você automaticamente tem que procurar na resposta que seja uma lei complementar. Então, falou cargo, falou de órgão, tem que ser lei complementar, porque diz a Constituição Federal, a Constituição Estadual. E aqui é o cara que fala que é a ementa. Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências. Olha que coisa importante, gente. Ó, Poder Executivo Estadual. Professor, eu vou fazer o concurso, professor. Eu vou fazer o concurso para o Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça é o Poder Judiciário. Então, no Poder Judiciário, você vai ter uma outra lei dessa que vai estar organizando. Tá? Vamos lá. Então, a lei, nas estruturas, vamos lá. Primeira coisa, esta lei complementar dispõe sobre a organização da administração do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Gente, primeiro limite, Poder Executivo, ó, organização da administração. O que é organização da administração? É o aparelho do Estado. Como que o Estado, tá certo, vai colocar em prática as políticas públicas. O artigo 2º é muito importante. O que diz o artigo 2º, gente? O Poder Executivo é exercido pelo governador do Estado. Professor, o Poder Executivo é exercido pelo, olha só, administração do Poder Executivo. O que está falando aqui? Quem que é o chefe maior do Poder Executivo? Governador do Estado. De novo, chefe do Poder Executivo é o governador do Estado. Por que eu estou falando isso para vocês? Nós vamos ver mais para frente, nessa lei, que tem algumas atribuições específicas
lá para o secretário de Estado. Aí eu vou perguntar para vocês, o governador de Estado, ele pode praticar esse ato, sim ou não? Pode. Por quê? Porque ele está acima dos outros. Então ele pode praticar determinados atos que não está vinculado diretamente a ele. Por que pode? Porque ele é o chefe do Poder Executivo. Outra coisa importante, auxiliado pelo secretário de Estado. Essa palavra auxiliado pelo secretário de Estado, você tem que colocar no caderninho de vocês. Significa o quê? Que tem subordinação. Quem que é o chefe do secretário de Estado? Governador. Então nós temos aqui, estão montando aqui. Olha só. Então nós temos esse cara aqui, que é o governador. Certo? Olha só. Esses caras aqui são o quê? As secretarias. Planejamento. CESP. SES. Está vendo essa linha aqui? Essa linha aqui significa subordinação. Tá? Gente, coisa importante. E o vice-governador? Ele está vinculado ao governador de Estado? O vice-governador recebe ordens do governador, gente? Ele está subordinado a ele? Não. O vice-governador, o que acontece? O vice-governador, ele está ocupando um cargo que ele foi eleito pelo povo, pela mesma quantidade de votos, inclusive, que o governador. Não é isso? Só que tem uma situação na qual o vice-governador ele passa a auxiliar o governador, que é o chefe do poder. Qual hipótese? Quando é passada alguma missão especial. Então, o vice-governador do Estado, além das atribuições que lhe foram conferidas por lei complementar, olha só, auxiliará. Esse auxiliará significa dizer, será auxiliado, ou seja, é uma imposição. Auxiliará quer dizer que pode acontecer ou não. Não é isso? Caso concreto, olha só. Quando que ele passará a auxiliar o governador? Quando convocado para missões especiais. Olha que bela questão de concurso. Caso concreto. Quem que é o atual secretário de Meio Ambiente do Estado? O atual vice-governador. Então, nosso atual vice-governador, ele ocupa um cargo de secretário de Estado. Nesse caso concreto, ele está fazendo o quê? Cumprindo uma missão específica, especial, passada pelo governador do Estado. Então, nesse caso concreto, ele vai estar aí auxiliando o governador. Entenderam, gente? Presta atenção. Então, os secretários estão vinculados, né? O governador não está aqui, o vice-governador, né? Gente, a administração direta, ela vai ser exercida por 2 pontos importantes. Secretários. Dá para entender que os secretários estão vinculados diretamente para o governador, subordinados diretamente ao governador? Dá para enxergar isso? Pronto, beleza. Então, esse cara, ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Então, a manifestação do governador dar-se-á através de quem? Do secretário de Estado. E esse secretário de Estado, nós temos as atribuições dele de acordo com o artigo 71. Tá? O artigo 71. Professor, e aí? O que tem a ver esse negócio aí? Gente, pensa só. O secretário de Estado está auxiliando diretamente o governador? O governador tem prerrogativas de foro? Tem prerrogativas? Claro. Então, uma pergunta para vocês aqui. O secretário de Estado tem foro privilegiado? Por que eu estou passando isso para vocês? Que vai cair atualidades na prova de vocês. Se o examinador, se for uma banca boa, ele vai querer pegar um assunto da atualidade com algum assunto técnico. Né? Foro privilegiado. O que é o foro privilegiado, gente? Foro privilegiado é aquele que você não vai ser julgado pela justiça comum. Ah, você cometeu um crime. Cometeu um crime,
Para quem é cidadão comum como nós vamos ser julgados pelo fórum, né? Pelo fórum, não é isso? Fórum penal lá, não é isso? E para quem tem foro privilegiado, ele sai do fórum e vai para onde? Vai para o Tribunal de Justiça. Tá certo? Então, questão para vocês aí. Segundo o artigo 72 da Constituição Estadual, diz o seguinte, atenção, os secretários de Estado, nos crimes comuns, são julgados pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, aquelas pessoas que fazem parte da administração pública direta, o legislador concedeu um foro privilegiado para, teoricamente, ter mais tranquilidade para exercer as suas funções. Vamos lá. Detalhe, crimes comuns, Tribunal de Justiça. Professor, e os crimes de responsabilidade? Professor, dá um exemplo de crimes contra a responsabilidade. O secretário de Estado descumpriu a lei de responsabilidade fiscal. O secretário de Estado descumpriu a lei orçamentária. Isso aí é o quê? É um motivo de crime de responsabilidade. No crime de responsabilidade, tá? No crime de responsabilidade, ele será julgado não pelo Tribunal de Justiça, mas será julgado por quem? Pelo Poder Legislativo, no caso, a Assembleia Legislativa. Professor, por que está explicando isso? Porque o examinador ele pode pegar um assunto atual. Ano passado, nós tivemos o julgamento de um crime de responsabilidade da ex-presidente. Não é isso? Quando teve esse julgamento do crime de responsabilidade, estava exercendo o tal do foro privilegiado. Tá? Voltando aqui um pouquinho. Então, é importante ser secretário de Estado? Claro que é, né? Gente, vamos lá. Professor, no caput do artigo 3º está dizendo o seguinte, são competências, ou seja, compete ao secretário de Estado o artigo 71. É claro que eu peguei o artigo 71 da Constituição, eu li em detalhes e eu digo para vocês o seguinte, se vocês fixarem o conteúdo, o que está escrito aqui na lei, vocês podem até, de certo modo, desconsiderar o que está escrito lá no artigo 71, porque aqui atende 100% à Constituição. Tá? Eu vou fazer algumas leituras para vocês, né? Ou seja, o secretário de cada pasta, né, ele vai ter que fazer o seguinte, ó, ele tem que planejar, coordenar, avaliar as atividades da sua área de competência, ele vai ter que dar publicidade aos atos e atividades, elaborar a programação, tá certo? Referendar, olha que coisa interessante, ó, referendar atos administrativos e normativos assinados pelo governador. Tá? Ele vai referendar. Por exemplo, um decreto, gente. O decreto ele é assinado por quem? Pelo governador do Estado. Ok? Olha só. E o decreto de cada pasta tem que ser assinado pelo secretário daquela pasta, juntamente com o governador. É um ato de referendar. Professor, dessas competências aqui, qual que é aquela que você julga que é mais importante? Gente, uma das mais importantes que pode cair no concurso. Letras, item 6. Está vendo aquela palavrinha chamada ordenar? O que é essa palavrinha chamada de ordenar? Gente, isso aí é ordenar despesas. No termo popular, é aquela pessoa que assina o cheque. Cada secretaria não tem as suas despesas que são executadas? A execução de despesa não envolve financeiro? Então, o cara que ordena a despesa é aquele que está autorizando a realização de despesa. Quando o aluno estudar os crimes contra as finanças públicas, os crimes contra as finanças públicas, 80% deles vem em cima dessa ação aqui do cara, ordenar a despesa. Professor, então ordenar a despesa. Vai ter uma licitação. Vou comprar 30 viaturas. Na compra de 30 viaturas, antes de realizar a licitação, vai ter que ter o quê? O empenho, o prévio empenho. Quem que assina o empenho? É o cara que ordena. Depois, comprou, entregou as 10 viaturas. Vai ter que pagar o cara, não vai? Quem que vai ser o detentor da senha para o pagamento do carro?
Vai ser quem? Vai ser o ordenador, no caso, o secretário de Estado. Professor, o governador ordena alguma despesa? Não. Quem ordena a despesa são quem? Secretário de Estado. Tá? E eu digo para vocês aí com bastante tranquilidade, porque, infelizmente, eu tive essa experiência de ser esse tal de ordenador de despesa. Correm disso, gente. Que isso aí é só problema, viu? Isso aí é só problema de tudo que natureza você possa imaginar. Então, é o seguinte, olha aqui. Professor, então ele tem aqui, ó, ele vai ordenar essa despesa, ele vai fiscalizar e impugnar despesas públicas, tá certo? Ele tem o dever de fiscalizar tudo que é executado. Então, essas aqui são o quê? São todas as competências do secretário de Estado. O secretário de Estado é importante, porque a realização da administração pública se dá através das secretarias, ok? Eu não vou ler uma a uma, porque está muito texto simples, né? Não tem nada. Outra coisa importante aqui, o 10. Olha só essa competência 10. Determinar, nos termos da legislação, a instauração de sindicância e processo administrativo, aplicando-se as necessárias punições disciplinares. Então, quem que vai ser o sujeito que vai instaurar o PAD? Vai ser o secretário de Estado. Ah, professor, é o meu gerente. Não, o gerente não tem atribuição para fazer isso. Então, essa vai ser uma atribuição de sempre do secretário de Estado, ok? O resto aqui está tranquilo. Esse item 11 merece explicação também. O que é? Prestar esclarecimentos. Esse aqui está, inclusive, na Constituição Estadual. Esse prestar esclarecimentos, conforme a Constituição Estadual, é prestar esclarecimentos para quem? Para o Poder Legislativo. Então, para quem trabalha já no Estado, sabe que, frequentemente, os secretários de Estados eles são convocados para prestar esclarecimento aonde? Junto à Assembleia Legislativa, as comissões específicas, ok? Bacana, fechamos esses assuntos aqui. Secretário de Estado tem o quê? Tem foro privilegiado, já falei para vocês. Agora, uma pergunta muito importante, com certeza, potencial questão de prova. Quem são secretários de Estado? Professor, quando o cara é secretário de Estado, ele tem prerrogativas especiais, com certeza. Uma delas, pode ordenar a despesa, pode instaurar a PAD, não é isso? Tem um foro privilegiado. Professor, o secretário da CESP é secretário de Estado? É. Gente, o chefe de gabinete do governador é secretário de Estado ou não? Sim ou não? Professor, o controlador geral do Estado é secretário de Estado ou não? É. Então, olha que coisa interessante. Secretário de Estado são os titulares de gabinetes da governadoria do Estado. Ok? Professor, primeiro, titulares das secretarias. Tranquilo, não é isso? Tranquilo, Secretaria de Estado. 2. Os titulares dos gabinetes da governadoria do Estado. Professor, o que é essa governadoria do Estado? Aqui, ó. Esta lei criou 2 grupos da administração pública direta no Estado de Mato Grosso. Então, nós temos aqui, ó, os entes da governadoria do Estado, que são 12 pessoas, 12 órgãos, perdão, 12 entidades. Nós temos os secretários de Estado, que são 15. Professor, eu quero que você explique mais um pouquinho esse tal de governadoria do Estado. Eu vou explicar para vocês. Na minha época, tinha o chefe de gabinete. Aí houve essas reformas administrativas, que foi consolidada por essa lei, transformou esse cara em chefe de gabinete em quê? Transformou esse cara em gabinete de governo. Todos cargo comissionado. Não necessariamente. E a gente vai falar do cargo comissionado hoje também. Entenderam, gente? Outra coisa que é esse governadoria do Estado. Antes tinha uma secretaria chamada Secretaria de Comunicação, que cuidava da publicidade do Estado. Foi transformada em quê? Gabinete de Comunicação. O que mais? Secretário-chefe da Casa Civil,
Secretário-chefe da Casa Militar, pegadinha de concurso, Procurador-Geral do Estado. O aluno que faz prova no automático, o examinador troca do Estado por de Justiça. Procurador-Geral de Justiça diz respeito ao Ministério Público. A Procuradoria do Estado faz papel de quê? Da sua advocacia do Estado. E o Controlador-Geral do Estado, que faz o controle externo. Gente, atenção, potencial questão de prova. Essas pessoas são consideradas secretários de Estado. Se são considerados secretários de Estado, esses caras pertencem à administração pública direta. Por que que é direta? Porque esses caras, olha aqui, ó, Controladoria Geral do Estado. Esse cara aqui, ó, Controladoria Geral do Estado, ele está vinculado diretamente ao governador. Essa aqui é a microfonia aqui, ó, tenho certeza. Diretamente ao governador do Estado. Bacana, entenderam? Vamos continuar aqui. Gente, então a administração pública estadual, ela é feita da administração pública direta e a indireta. Direta e indireta, né? A direta, ó, constituída pelos órgãos integrantes da estrutura organizacional administrativa do Governadoria do Estado, da Secretaria dos Estados e demais órgãos e instituições indicadas por lei. Pronto. O que vai cair na prova? O examinador vai querer saber de você. Primeira coisa, nós temos dois grupos da direta, a Governadoria e a Secretaria de Estado. Né? Professor, e a indireta? Né? Vou voltar aqui. Professor, essa direta aqui, tá? Direta é uma pessoa jurídica só. Qual que é o nome dessa pessoa jurídica? Estado de Mato Grosso. A indireta, uma das características fundamentais, olha a aplicação do direito administrativo, que é a criação de personalidade jurídica própria. Por exemplo, CESP, lá onde vocês vão trabalhar. DETRAN. DETRAN é uma autarquia, tá certo? Pertencente à administração pública indireta. Então é o seguinte, aqui vai cair na prova para vocês. MT Saúde faz parte da administração pública direta ou indireta? Indireta. MT Saúde é o quê? Uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista? A autarquia é uma autarquia que é o MT Saúde. Tá certo? Então é o seguinte, no final dessa aula, a gente vai falar aqui de todos os órgãos do Estado, todos, graças a Deus tem pouquinho, tá? Já teve muito mais. Tá? Então a gente vai ter que saber todos esses órgãos, que cada um, se é administração pública direta, indireta, se é uma autarquia, é só isso. A gente vai falar de todos os órgãos aqui. Né? E a administração pública indireta, segundo a Lei 566 do Estado de Mato Grosso, são 4 categorias, ou vai ser autarquia, ou vai ser fundações, tá? Ou vai ser empresas públicas ou sociedades de economia mista. Bacana, fechou? Direta está vinculado ao governador do Estado, que é o chefe do poder. Então, existe o quê? Uma subordinação direta ao governador do Estado. Professor, por que criou a indireta? A indireta, ela foi criada indireta pelo princípio da descentralização. Tá? A gente vai pegar alguns exemplos de desconcentração versus descentralização hoje, para quê? Para dar maior autonomia à gestão de determinados produtos. Tá certo? Gente, outra coisa importante que pode cair na prova. Então, nós já sabemos aqui que nós temos a direta. Essa direta aqui está vinculada ao governador, certo? E nós temos aqui, para auxiliar as diretas, nós temos as
indireta. Aí vai cair na prova. Todas as indiretas, sem exceção, elas estão vinculadas a algum órgão da administração direta, que pode ser uma secretaria de Estado ou pode ser algum órgão da governadoria do Estado. Não pode ficar solta. Por exemplo, MT Saúde está vinculada à Secretaria de Gestão, antiga SAD. DETRAN está vinculado aonde? Ao CESP. Planejamento, tem algumas? Temos. Temos quem? No planejamento, nós temos lá o CEPROMAT, que agora é o MTI. Ok, gente? Então é o seguinte, atenção, aquilo ali é o organograma do Estado. Todas a administração pública indireta tem que estar vinculada. Se na prova colocar subordinada, está o quê? Errada. Tá? Errada. Tá? Lembra do que é ordenação de despesa? Agora vocês vão ver por que eu fiz aquela observação. Gente, as entidades compreendidas na administração indireta serão vinculadas à Secretaria de Estado, em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade, conforme disposições dessa lei complementar. Comigo. Quem que é o ordenador de despesa do CESP? Secretário. DETRAN está vinculado ao CESP? Está subordinado? Não. Quem que é o ordenador de despesa do DETRAN? Não. Quem que é? É o presidente do... Todas as entidades da administração indireta, como é uma outra personalidade jurídica, tem autonomia administrativa e financeira, e quem que vai fazer esse papel de ordenação de despesa é o dirigente máximo de cada órgão. Entendeu? Aí ninguém vai se perguntar, professor, por que tem... Esse cara aqui serve para quê, então? Esse cara aqui, do CESP, sabe para que serve? Vou falar para vocês. Esse cara, junto com o governador, vai traçar as políticas públicas de trânsito. Políticas públicas de segurança pública. Vai elaborar o planejamento de segurança pública, que tem que envolver, sim, o controle do trânsito, em diversas frentes e formas. Então, o secretário de Estado vai passar para o DETRAN as diretrizes, assim que funciona. E o cara lá, como é um órgão super especializado, tem a competência suficiente de quê? De fazer acontecer. Isso é o modelo ideal. Entenderam? Vamos aprofundar mais. Ó. Anexo 1. Então, olha só, gente. Quantas espécies de administração pública direta? 2. Aí, obrigação de vocês, memorizar, fixar conteúdo, ficar competitivo. Governadoria são 12. O cara vai pegar e falar o seguinte para você. Secretário-chefe da Casa Civil pertence ao grupo de secretarias de Estado. Certo ou errado? Errado, porque Secretaria da Casa Civil pertence ao grupo Governadoria. Então, vocês vão ter que saber quem são os 12 caras aqui e quem são os 15 caras aqui da Secretaria de Estado. Bacana? Outra coisa importante, administração pública indireta. Gente, é só isso. Isso aqui já foi muito maior, muito maior. Autarquias, 9. Vocês têm que saber quais são as 9 autarquias e onde que cada autarquia está pendurada na administração pública direta. Pendurada não, vinculada, né? Fundações públicas, 3. Sociedade de economia mista, 6. Aqui corre perigo, viu? E empresas públicas, nós temos quantas? 2. Olha o mundo de questões aqui, né? Professor, vamos lá, eu quero que você me apresente todos os órgãos da governadoria do Estado. Aqui nessa aula vocês vão entender o Estado como poucos. Muitos que lá estão não têm essa visão, viu? Ó, Casa Civil, está vinculada a quem? Casa Militar. Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional. Gabinete de Comunicação, tem historinha, vou contar para vocês. Antes existia a Secretaria de Comunicação. Aí, na reforma administrativa, transformou a Secretaria em um gabinete de comunicação. Professor, por quê? Gasta menos, menor,
menor estrutura administrativa, menor controle, entendeu, gente? E trouxe mais perto do governador. Tá? Então, o núcleo governadoria fica ali, ó, ao redor do governador. Todos eles com subordinação, não vinculação. Vinculação é diferente. Antes existia o chefe de gabinete, virou gabinete de governo. Gabinete de assuntos estratégicos também era uma secretaria. E aí tem que falar de um cara maravilhoso que passou por lá, Clóvis Vettorato, né, que foi secretário, cara fabuloso. Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, tá? É outra entidade. Gabinete da Vice-Governadoria. Se criar o gabinete do governador, também tem que criar o gabinete do vice. Querendo ou não, ele também ocupa um cargo eletivo. Ele não ocupa um cargo comissionado. Todos os demais aqui ocupam um cargo comissionado nessa estrutura. Tá? Exceto o governador, que ele foi eleito. Claro que ele vai ser remunerado por isso, né? Mas ele não ocupa um cargo de livre nomeação e exoneração, é diferente. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso aqui é um conselho, gente. Conselho significa o quê? Outras pessoas participam. E esse cara aqui, o item 9, a vida de todos vocês vai passar nesse cara aí. Vou contar para você por quê. Tá? Tudo passa por esse cara aí. Controladoria Geral do Estado, Conselho de Governo e a Procuradoria Geral do Estado. 12, tá? Os 12 itens que compõem o item governadoria. Tá? Secretaria de Estado. São quantas? 15. Aí que tem fazenda, planejamento, educação, vai embora. Certo? Vai embora. Tá? Ok? Tá. Isso aqui faz o que? Administração pública? Direta. Indireta, prof. Vamos lá. Autarquias, quantas? 9. O examinador vai colocar questões fáceis na prova. Dentre das entidades abaixo, qual aquela é uma autarquia, uma fundação? MT Saúde, pelo nome, dá para identificar que é uma autarquia? Não, tem que saber. MT Prev, autarquia. Intermart é o quê? Autarquia. Indea, autarquia. Jusemat, junta comercial, que fica aqui na avenida do CPA, é o quê? Nós vamos falar, Jusemat é uma empresa pública. Não, é o quê? Autarquia. IPEM, o que é o IPEM? Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso. Nacionalmente tem o Inmetro. Aqui no Estado, qual é o nome do sujeito? IPEM. Tá? Detran, autarquia. AGER, que controla os serviços públicos. Aí tem uma bacana, que eu acho que todo mundo conhecia essa autarquia do Estado de Mato Grosso, né? Agência de Desenvolvimento Metropolitano da região do Vale do Rio Cuiabá. Esse cara também é uma autarquia. Olha que questão boa de prova, né? E hoje em dia, gente, o governo, a administração pública, o examinador, quer recrutar candidatos que têm esse conhecimento. Tá? São quantas autarquias? 9. Fundações públicas, 3. Gente, as fundações aqui, uma dica para vocês, normalmente as fundações estão vinculadas à educação, ao conhecimento, tá? Então, uma dica para você, deu branco, não lembro. O professor falou que a maioria delas são vinculadas ao quê? Conhecimento. FAPEMAT, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso. UNEMAT é uma autarquia? É o quê? Vinculado a quem? Qual secretaria? Aí eu coloco letra A, SEDUC. Eu coloco a letra A para o cara cair, para marcar logo lá, né? Universidade, infelizmente, aliás, não vou tecer comentários, olha só. UNEMAT não está vinculada à educação. Ela está vinculada à ciência e tecnologia. Eu coloco lá na letra A, Globito, para o cara chegar lá e... mas isso aqui está fácil, pô. Vou entrar com recurso. Né? Não, aqui é cheio de detalhes.
E a Fundação Nova Chance, que trabalha também com conhecimento, com socialização do sistema penitenciário dos presos lá, da galera de lá, né? Sociedade de Economia Mista, isso aqui já corre mais o perigo, tem que prestar mais atenção, que dá para confundir, ó. MT Participações, Metamat, uma empresa fantástica aqui, muito importante para o estado do Mato Grosso, Metamat. Inclusive, olha só, o aluno concurseiro tem que ficar sempre fazer apologia ao concurso, coisas boas. Olha só, o governador do estado, salvo engano, sexta-feira passada, lançou um programa de exploração do solo através de quem? Então ele coloca no comando da questão, ele pega lá no Olhar Direto, do Media News, não tem? Trecho da reportagem e tal, e fala. Ele está se referindo a qual sociedade de economia mista? Metamart. MT Gás, MT Fomento, Sanemat. Essa Sanemat, preste atenção, ela está em liquidação, porque houve municipalizou o serviço, e o CEASA, tá? Que é a Central de Abastecimento. Tá? Esse aqui é o CEASA. Estão entendendo, gente? Ninguém não fala nada, não pergunta. Tá difícil? Tá bom? Tá tranquilo? Tá. Não, cada uma dessas aqui eu estou colocando as disposições preliminares, depois a gente vai entrar cada uma delas. Tá? Empresas públicas, 2. Esse MTI aqui é o antigo CEPROMAT. Tá? Então, o governo, está vendo aqui, ó, ele trocou o nome CEPROMAT para o MTI. Se troca o nome, é lei ordinária ou lei complementar? Ó, lei complementar, 574 de 2016. Gente, esse negócio aqui é o seguinte, vira e mexe, o governo está alterando o nome, está criando nova estrutura, fundindo, vai unificar 2 secretarias. Pode ser por decreto? Não pode, tem que ser uma outra lei complementar que venha alterar essa lei complementar. Nós temos a Empire. Então, 2 empresas públicas, Empire e o CEPROMAT, né? Ok. Gente, toda a estrutura do Estado, ela vai ser organizada em níveis. Esse níveis, não é aquele nível de pedreiro, não, que vai, não tem que coloca aquela mangueira assim? Nada disso. Esse nível aí eu falo com muito conforto, porque esse nível aqui vem da administração, como ciência. Lá de organização, sistemas e métodos, organograma. Tá? Então, antes de ler os artiguinhos, eu tenho que explicar para vocês o que é esse nível. Tá? Então, ele vem o quê? Ele vem organizar e vem classificar todos esses órgãos em níveis. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Ó, esse cara aqui, ele não está mais valendo. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um organograma, que eu fiz esse organograma, eu posso falar com todas as letras, porque eu fiz sozinho esse cara aí, quando eu militei lá na Secretaria de Saúde, onde eu fiz o regimento interno. E na época que eu fiz o regimento interno, colocando atribuições, colocando competências de todo o negócio, né, fui lá, as pessoas tinham muita dificuldade de conseguir visualizar toda a estrutura em um único papel. As pessoas conseguem, muitas pessoas têm dificuldade, as pessoas quando enxergam no papel assim, conseguem visualizar. Então eu fiz todo um estudo e eu fiz o organograma. Tá? Antes de mim eu não tinha conhecimento de nenhum estatuto, regimento interno que fez isso. E vou ensinar para vocês. Tá? Então olha só, está vendo esses riscos aqui? Isso aqui eu dividi em 3 níveis. Claro, com base na legislação atual, a legislação mudou. O pessoal que está em cima é aquele pessoal que faz parte do nível de direção. Então, nível de direção, o cara aqui manda. O ordenador de despesa tem que estar em qual nível? Direção. Cheque, né, cara? Está vendo aqui, ó, gabinete do secretário, gabinete de direção, que é o chefe de gabinete aqui. Tá? Aqui tem as assessorias. Assessoria técnica especial, assessoria de comunicação. Essas assessorias são quem, gente? Essas assessorias são nível de assessoramento especial. Ok?
Aí tem outras, assessoramento especializado, a parte da advocacia, ó. Superintendência de assuntos jurídicos, né? Assessoria jurídica, e nós temos aqui o controle interno. Hã? Rapaz, isso aqui é a estrutura do Estado, imagina da PJC. Preciso começar a entender. Então, ó, sem ver esse, estou entendendo. Quem faz parte aqui é a unidade de direção superior. Ok? Nós estamos explicando níveis. Salvo engano, nós temos 9 níveis. Aí, nós temos uma divisão na administração, que temos atividades meio, e nós temos atividade fim. Atividade meio. Gestão de pessoas, administração financeira, planejamento, materiais. É tudo que é aquele meio para impulsionar quem está na atividade fim. Entenderam, gente? Atividade fim, que está relacionada com a atividade do órgão. A atividade meio do Estado chama-se sistêmica. A atividade fim do Estado chama-se programática. De novo, a atividade meio do Estado chama-se como? A atividade fim do Estado chama-se como? Então, nós temos nível sistêmico e nível programático. Pronto. Aqui. Esse cara aqui é a Secretaria de Junta de Gestão. Gestão vai ser sistêmico ou pragmático? Gestão vai ser sistêmico. Aqui, atividade fim. Né? Aqui tem, ó, Superintendência de Regulação, Assistência Integral, Anvisa. Vai ser tudo o quê? Fim. Se é fim, vai ser o quê? Programática. E pronto. 2 blocos aqui. Administração sistêmica, o nível de administração sistêmica e nível de administração programática. Comigo aqui. Importante demais isso. Tá? Nós temos quantas secretarias? 15. Das 15, nós temos quantas secretarias sistêmicas? 3. Então, no comando da questão, o cara pode perguntar para você, se você sabe, ele coloca lá 5 secretarias. Pergunta quais dessas secretarias são uma secretaria sistêmica. Quais são as secretarias sistêmicas? Gestão, planejamento e fazenda. As 12 secretarias são secretarias programáticas, que estão relacionadas com as atividades fim do Estado. Tá? Unidades desconcentradas. Não dá para enxergar, mas eu vou ler para vocês. Alguém já viu falar em CEOP, Sermac, Hemocentro? Hemocentro de sangue. O Hemocentro, ele é uma entidade descentralizada ou desconcentrada? Desconcentrada. O descentralizado, já passei para vocês, são aquelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, essa caixinha aqui, que não dá para enxergar, mas dá para vocês terem uma ideia, essa caixinha aqui é do Hemocentro. Esse cara do Hemocentro, ele é o ordenador de despesa dele? Quem que vai ser? Secretária de Estado. Então, nós temos as unidades desconcentradas. Aí é o seguinte, a Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso é uma unidade desconcentrada. De novo, a Polícia Judiciária do Estado do Mato Grosso é uma unidade desconcentrada. PM, também. Corpo de Bombeiros, também. Politec, também. Unidades regionalizadas. Lá tinha escritório regional do Norte, do Sudeste, não sei o quê. É o quê?
regionalizado daquela região. Ok? Pronto, expliquei para vocês aqui os níveis. Entenderam os níveis? Então, toda essa estrutura vai estar dentro do quê? Dos níveis. Agora a gente vai explicar cada um desses níveis para vocês nunca mais esquecerem. Ó, decisão colegiada. Tá? Eu falei para vocês do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, não é isso? E o Conselho de Governo. Ele faz parte do quê? Onde que estaria aqui, gente? Ó, estaria aqui, ó. O Conselho estaria aqui. Certo? Ele não é vinculado, mas ele vai prestar assessoramento. Agora, tem algumas estruturas, por exemplo, Conselho de Contribuintes da Cefaz, o que o cara decidiu no Conselho de Contribuinte, o secretário tem que fazer. Lembrando que o presidente do Conselho normalmente vai ser quem? Os secretários. De todas as estruturas. Isso eu falo que a gente conhece muito o regimento interno. Decisão colegiada. Não é uma pessoa, são várias pessoas. Representados pelos conselhos superiores dos órgãos e entidades assemelhados às suas unidades de apoio necessárias ao cumprimento das suas competências legais e funções regimentais. Importante, direção superior, aonde toma a decisão. Tá? Polícia Judiciária Civil é um órgão quem que faz parte do nível de decisão superior? Diretor-geral e o diretor adjunto. Tá? Quando chegar no estatuto, a gente vai ler todos esses caras em detalhes. Né? Ó, representado pelos titulares dos órgãos, entidades, tá? Secretários de Estado, no desempenho de suas funções estratégicas, institucionais e administrativas. Bacaninha? 10, né? Organograma, vou mostrar para vocês. Apoio estratégico especializado, representado pelas unidades responsáveis por competências de apoio direto, estratégico e altamente especializado. Tá? Altamente, aqui estou falando de quem? Controladoria interna, tá? Controle interno. Estou falando de quem? Da PGE. Tá? A PGE é um órgão de apoio estratégico e especializado. Tá? Olha que pergunta maravilhosa, né? Assessoramento superior. Comunicação social, assessoria especial, assessoria técnica, são órgãos de quê? De assessoramento superior, né? Administração sistêmica é atividade meio. São 3 produtos: planejamento, administração e finanças. Quais são as secretarias sistêmicas? Gestão, planejamento e fazenda. Ok? Aí, ó, secretarias pelos estados, tal, tranquilo aqui. Execução programática. Esse diz respeito às atividades fim. Tá? Atividade fim. Representado pelos órgãos e unidades responsáveis pelas atividades fim de cada secretaria de Estado. Né? Caráter permanente. Né? Administração regionalizada. Certo? Por regiões. Tá? Aí, quem que tem administração regionalizada? O CESP tem, Polícia Civil tem. Se você ler no regimento interno, tem uma diretoria do interior. Né? SEDUC tem, PM tem. Então, nós temos o quê? Essas secretarias de atuação estadual. Então, ela é o quê? Regionalizada para melhor atender a demanda. Né? Ó, importante. Nível de administração desconcentrada. Tá? São essas entidades que não têm personalidade jurídica própria. O que eu disse para vocês, gente? Quem que é o ordenador de despesa? Secretário de Estado, não é isso? Polícia Judiciária Civil é um órgão desconcentrado? Sim. Aí vem questão de prova. A Lei Complementar 404 retirou da competência do secretário de Segurança Pública a ordenação de despesa relativa às despesas da PJC. Então, quem que vai ser o ordenador de despesas da PJC? Diretor-geral. Entenderam?
Isso são o quê? Particularidades, regras específicas. Gente, são poucas particularidades. E todas elas eu estou passando para vocês. Não tem como vocês errarem. Desconcentrada, representado por órgãos e unidades responsáveis pela execução de atividades fim. Outra coisa importante, só pode ser desconcentrado se for atividades fim. Não pode ser atividade meio. Cujas características exijam organização e funcionamento peculiares dotadas de, olha só que a palavra de estudo, relativa autonomia. Lembra do hemocentro? Relativa autonomia. Administrativa e financeira, com adequada flexibilidade de ação gerencial. Diferentemente da descentralizada. A descentralizada nada mais é do que 100% desses caras aqui, ó, da administração pública indireta. Compreendendo as entidades autárquicas, fundacionais, sociedade de economia mista, empresas públicas, organização fixada em lei e regulamentos próprios vinculados aos órgãos centrais. Bacana? Ok, vamos ver que já deu horário aqui para o intervalo. Já passou. Gente, 15 minutinhos, rapidão, intervalo. Aí, na volta, a gente vai terminar essa lei, viu? Para a semana que vem, para sexta-feira de novo, a gente voltar com tudo. Vamos lá, gente. Clique like.